Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, eu prometi que hoje seria a última gota dessa série sobre os fantasmas imaginários. Mas o meu coração, a minha alma, é como se tivesse uma fonte, é como se no meu interior eu precisasse falar mais desse assunto. E me sinto compelido por Deus a trazer isso. Eu creio que isso é algo que pode vir diretamente do coração de Deus. Então eu vou lhe fazer um pedido. Especialmente essa gota de hoje, eu queria que você procurasse uma pessoa amiga. Eu queria que você passasse essa gota. Não que as outras não sejam importantes, mas eu gostaria muito que esta gota você repassasse para alguém. Nós estamos falando sobre vencendo os fantasmas imaginários. Eu gosto de, nas minhas gotas, de fazer uma aplicação a partir de um texto bíblico. E se você está ouvindo essa gota pela primeira vez, lá no nosso canal Gotas de Sabedoria Oficial, Pastor Hermes Júnior, Hermes com H, você tem as outras gotas dessa série. Eu estou falando sobre um episódio onde os discípulos, eles estavam frustrados porque não conseguiram pescar. Jesus tinha acabado de fazer outros milagres e Jesus os convida a voltar para o mar. Só que Jesus não vai com eles, Jesus vai orar. E lá naquele contexto, era muito comum eles voltarem com peixes, mas eles voltaram sem peixes. Então eles se deparam com uma grande tempestade, alta madrugada. Então imagine o cenário, uma grande tempestade, um barco à deriva, e eles são surpreendidos no meio daquela tempestade, eles conseguem ver alguém se movimentando no meio daquela tempestade. Então, automaticamente eles dizem que é um fantasma. E surge uma voz do meio daquela tempestade, o pseudo-fantasma na mente deles. Nós já sabemos que não era o fantasma, que era Jesus. Ele diz: Olha, tenho ânimo, não tenho medo, sou eu, Jesus. Pedro, que era um discípulo, Pedro tinha um comportamento geralmente muito proativo. Ele não era um líder institucionalizado, mas Pedro sempre tomava a frente das coisas. Então Pedro disse: Jesus, se é o Senhor mesmo, me faça ir ao teu encontro, andando sobre as águas. Observe que Jesus andava sobre as águas sem dificuldade. E Pedro, ao abordar Jesus, recebe como retorno um incentivo. Então venha, Pedro. E Pedro começa a andar, e ele vai em direção a Jesus, mas ele sente o vento, ele percebe a tempestade, ele tem medo e ele sucumbe, ele afunda. Interessante isso. A Bíblia diz no verso 31 do capítulo 14 que Jesus prontamente, depois desse medo que Pedro teve, o que que acontece? Ele submergiu, ele gritou: Jesus, salva-me. Aí a Bíblia diz que prontamente Jesus tomou pela mão. Interessante isso. Ele disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, a partir dessa fala de Jesus, queria que essa gota você pensasse comigo: por que construímos, enxergamos, projetamos, introjetamos, porque vivenciamos, desfrutamos, degustamos, porque repassamos, admitimos tantos fantasmas em nossa vida? Fantasmas reais, fantasmas imaginários. Onde é que está a origem? Quem é que constrói? O que é que produz tantos fantasmas? É a minha mente, é meu coração, são as minhas dores, as minhas marcas, os meus dissabores. Então, eu queria dar alguns conselhos aqui para nossa reflexão e queria que você passasse isso para alguém. Primeiro conselho: eu preciso admitir os meus fantasmas. Quais são os meus fantasmas? Com isso, eu quero te dizer que todos nós temos os nossos fantasmas ou o nosso fantasma. Quais são os seus fantasmas? Pense bem. O que que assombra a sua alma, a sua ética, seu coração, a sua libido, os seus sonhos, a sua fragilidade, as suas relações? O que é que causa esse pavor em ti? Segundo, depois de admitir que você tem um fantasma, depois de identificar, depois de descobrir onde está esse fantasma, a origem, a identidade, esse é o próximo passo. Descubra e trate-o, mas chame pelo nome. Qual é o seu fantasma? Você já sabe
que o seu fantasma não é Jesus, entende? Talvez o seu fantasma não seja a sua esposa, o seu esposo. Talvez o seu fantasma não seja o seu trabalho. Talvez não tenha sido a sua escolha. Qual é a identidade do seu fantasma? Trate-o pelo nome. Não é Jesus. Trate-o pelo nome. Pare de rotulação. Pare de vultos de entendimento. Pare de jargões. Qual é a identidade do teu fantasma? Uma outra coisa que eu quero dizer para você é que quando você descobre qual é a identidade, pare de fazer transferências. O seu fantasma não é Jesus. Para de botar a culpa em outro lugar, é a síndrome de Adão. A síndrome de Adão é aquela síndrome que Jesus pergunta: Adão, onde estás? Ele disse: Olha, eu tive medo porque isso e aquilo. E quem te mostrou? Ele disse: Foi a mulher que tu me deste. Ele botou a culpa em Deus. E quando Deus foi para a mulher disse: Foi a serpente. Então, essa síndrome de Adão e Eva é a síndrome de terceirizar, de fazer transferências da culpa. Então, para com isso. Então, a outra coisa que eu queria que você entendesse nesses conselhos, qual é a raiz desse seu fantasma? Você passou por algum tipo de moléstia? Alguém te abusou em qualquer área, instância, em dimensão? Qual é a raiz? Você é carente? Você tem muito medo? Qual é a sua raiz? Você é muito apegado, apegada? Você precisa de acúmulos? Você precisa de ter muito para se sentir feliz? Qual é a raiz? Você se sente muito sozinho, sozinha? Você fala pouco? Você cansou de verbalizar, cansou de falar? Descubra a raiz. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota. Me ajuda, Senhor, a passar tanta coisa que está dentro de mim em tão pouco tempo, mas em doses sábias do céu, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal.